Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Investidor Genial, o canal onde você vai estar sabendo um pouquinho, junto comigo, a cada dia, a cada semana, a cada oportunidade, um pouco mais sobre investimentos em ações e sobre investimentos em fundos imobiliários. O canal Investidor Genial, ele é novo. Ainda a gente não tem muito recurso, mas a gente tem força de vontade para poder estar trazendo para vocês um conteúdo bacana, aonde um conteúdo você pode compartilhar com seus amigos essa informação e estar colocando em prática, aonde você vai estar projetando para você uma aposentadoria a longo prazo, onde você vai estar projetando para você um futuro investimento em um imóvel, um carro, talvez em qualquer outra coisa que você sonha e almeja alcançar. E a melhor forma de guardar dinheiro e render esse dinheiro é investindo em ações e investindo em fundos imobiliários. As rendas fixas, elas demoram muito e às vezes tem as taxas Selic, né, a inflação e tudo mais. E às vezes o rendimento ao longo do tempo não compensa tanto em você investir no tesouro direto ali, na renda fixa e tal. Mas o canal ele é voltado um pouquinho mais sobre fundos imobiliários e ações, onde você tem ali mensalmente dividendos que vai caindo na sua conta e na sua carteira ali, da sua corretora, e você vai vendo o efeito bola de neve acontecer na sua carteira de investimento. Hoje o tema que eu gostaria de falar sobre as maiores empresas que estão pagando os maiores dividend yield. O dividend yield é o retorno de dividendo que você tem, é o rendimento que você tem por cada cota que você compra. E o intuito do vídeo de hoje é falar sobre as empresas que estão na lista do topo do ranking, onde elas estão concentradas com os maiores dividendos que são pagos por cotas. Então aqui a gente tem ações brasileiras e elas estão pagando os maiores dividend yield, são os maiores retornos. O dividend yield nada mais é de uma porcentagem sobre o valor da cota, onde você tem o seu retorno mensal, que é o seu rendimento mensal por cada cota, e você vai vendo o efeito bola de neve, até que você tenha um valor investido e esse valor de rendimento mensal venha cobrir o valor de comprar uma nova ação, uma nova cota e um novo fundo imobiliário, e assim fazendo aquele efeito tão esperado da bola de neve. Acredito que, fazendo o cálculo que eu fiz no vídeo anterior, né, do investimento no longo prazo, os 10 primeiros anos, a curva de juros compostos, ela tende a correr ao longo dos 10 primeiros anos muito próxima do seu investimento. Então, assim, você não vê nos 10 primeiros anos aquela bola de neve de retorno financeiro tão sonhado, tão esperado. Mas a partir daí, de 10 anos investindo, que começa o efeito, que começa a mágica acontecer. E aí você vê um retorno financeiro maior e aonde você tem a oportunidade de crescer o seu patrimônio de forma significativa. Eu peço desculpas que às vezes aqui vai ter um barulho na minha rua e faz parte, às vezes também dentro de casa ter um barulho, mas é o horário que eu estou gravando também, não ajuda muito. Então eu peço a compreensão de vocês. E as 37 maiores ações que nós temos hoje no mercado brasileiro que estão pagando o melhor dividend yield. O dividend yield é um dos fatores que você analisa
nas ações e nos fundos imobiliários para saber aonde você vai colocar o seu dinheiro. Existe o Dividend Yield, existe o PL e o P sobre VP, a margem de liquidez, o valor de mercado e o setor. Todos esses fatores a gente vai trabalhar ao longo dos vídeos. Você vai aprender explicadamente, o que é cada um e a sua importância dentro do panorama do investidor, do investimento, para que vocês escolham e apurem as melhores oportunidades para que vocês possam começar os seus investimentos na Bolsa de Valores e a começarem a investir, a guardar para uma futura aposentadoria. Hoje o tema é o Dividend Yield. Então o Dividend Yield é onde a gente tem aqui as 37 maiores empresas de ações que estão pagando aos seus acionistas um rendimento mensal e com maiores margens, né? E é aqui, ó, Petrobras, CSNA, MRFG, essa aqui, Semin, GRND, Unip, GGBR, aí tem o Banco BMG, aí tem aqui a CRPG, CSRN, a EKTR, Agro. Então aqui a gente tem uma infinidade, o JBS, são empresas que estão topadas, Banco do Brasil, são topadas no Brasil e que fazem parte também da Bovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira. A Vale. Então todas essas daqui, elas também fazem parte da composição das empresas maiores do Brasil que fazem parte da Bolsa de Valores, do índice brasileiro. Então a gente tem aqui os maiores dividendos no Brasil. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso neste vídeo e eu vou explicar, vou fazer aqui um detalhe passo a passo do que é o Dividend Yield, como calcular. O Dividend Yield é uma porcentagem do valor do dividendo pago por uma empresa em relação ao preço da sua ação. Serve como indicador do retorno que o investidor pode ter ao investir em ações que pagam dividendos e ajuda na análise de empresas para fins de investimentos. Você já ouviu falar em Dividend Yield? A grande maioria dos investidores, quando compram ações, esperam lucrar com a valorização do seu preço. Uma parcela deles, entretanto, conta com um rendimento a mais, a distribuição periódica da empresa que lançou aquelas ações. Então a gente tem, dando uma pausa aqui, a gente tem o lucro da valorização de cada ação. A gente tem aqui o petróleo brasileiro. Existe uma cota que você vai pagar um valor e ela tem uma valorização. Vamos abrir ela aqui. Ela tem uma valorização. Então ela tem o dividendo, que é o rendimento, que a gente vai mostrar o cálculo de como é apurada. E ela tem essa valorização aqui gráfica, tá vendo? Hoje no período de um ano, ela esteve custando lá no mês de junho de 2022, uma cota custava R$ 15,66. Hoje, em junho de 2023, um ano depois, ela custa R$ 31,85. Então, ela tem um salto de 15,66 para R$ 31,85. Ela dobrou o seu preço e ainda teve aqui, nos últimos meses aqui, a gente tem uma valorização de 95%, então quase 100% de lucro. Então, vamos dizer que cada cota que você comprou, ela teve um retorno já do dobro do valor investido, fora os dividendos que vem caindo mensalmente. Então a gente entende que o Dividend Yield ele é importante porque é onde a gente faz um cálculo e descobre quanto que essas cotas, quanto que essas empresas que a gente tem na lista aqui,
a gente pode escolher e saber qual é a que a gente pode estar colocando e investindo o nosso capital. Então, assim, é bem provável que você tenha ouvido falar dos famosos dividendos, ou já até recebeu. Esse provento é pago aos acionistas de uma empresa de acordo com a decisão de um conselho administrativo. O que é o dividend yield? Para os investidores que optam por montar uma estratégia de investimento e construir uma carteira de ações dando destaque aos dividendos, conhecer e entender o que é dividend yield é mais que necessário. Esse indicador, como você verá logo mais, mensura o retorno da ação de acordo com o provento pago. Entretanto, muitos investidores não conhecem ou não sabem como ele funciona. Acredite, o seu cálculo é mais simples do que se imagina. Dividend yield, que pode ser traduzido para o português como rendimento de dividendo, é um indicador que mede a performance da empresa de acordo com os proventos pagos aos seus acionistas. Ela mostra a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da ação. Surgiu interesse em saber qual é a fórmula do dividend yield e como calcular? A seguir explicaremos utilizando um exemplo simples. A fórmula de como calcular o dividend yield. Para calcular o dividend yield é bem fácil. Você deve dividir o valor de dividendos pagos em determinado período pelo preço individual da ação antes da distribuição de dividendos. Depois basta multiplicar esse resultado por 100. Então vamos lá. Dividend yield é igual total recebido em dividendos dividido pelo valor total investido vezes 100. E eu tenho o dividend yield unitário, que é igual dividend yield dividido dividendos pagos por ação dividido por valor unitário da ação vezes 100. Para facilitar o entendimento sobre a fórmula, imagine que o investidor tenha ações do Itaú em sua carteira de investimento. E neste ano a empresa pagou R$ 5,00 em proventos por cada ação, R$ 5,00 em dividendos por cada ação. Então suponha que o preço da ação estivesse em R$ 45,00. Nesse caso, os R$ 5,00 que foi pago na ação que você comprou a R$ 45,00, ele equivale a um dividend yield de 11,1%. Então a gente tem a fórmula aqui: 5 dividido por 45 é igual a 0,11 vezes 100 dá 11%. Então a gente sabe que o Itaú ao mês ele pagou R$ 5,00 por cada cota. Então ele pagou ali um dividend yield de 11% do valor por cada cota. Então a gente tem esse entendimento de que se eu comprasse ali 2 cotas, seriam R$ 90,00, eu teria tido um retorno de R$ 10,00 sobre as 2 cotas, porque seriam 45 de uma e 45 da outra, e o retorno das duas dariam R$ 10,00. E assim a gente pode tirar uma prova real na calculadora. A gente pega e abre a calculadora e coloca aqui: eu tenho R$ 45,00 numa cota, menos 11%, e aí eu boto um 11,1, que foi o cálculo, e subtraio. Então a gente tem que 4,99,5, arredondando para cima dá R$ 5,00. Então a gente sabe que a prova real bate com o cálculo e mostrando aqui que cada ação que custou 45 foram pagos R$ 5,00 arredondados. Então a gente entende que o cálculo bate, o cálculo é correto. Então a gente aplica esse cálculo a todas as cotas de ações que a gente adquire na nossa carteira. Então, quando a gente fala sobre dividend yield, a gente tem que saber analisar a história da empresa, o que tem por trás da empresa, qual é o ramo que ela trabalha, né? A gente tem que ser o setor aqui, ó,
petróleo e gás e biocombustíveis. Então a gente sabe que o ramo que ela trabalha não tem previsão de acabar, não tem fundamento para acabar agora. Então a gente não pode investir, né, esse valor que a gente tem como um plano de aposentadoria, de investimento, porque a gente sabe que o retorno a longo prazo vai acontecer. E a gente avalia também o valor de mercado. Esse valor de mercado é o quanto que a empresa fez mensalmente e quanto que ela vale ao longo do ano, que ela arrecadou ao longo do ano também. Então a gente tem aqui um valor de 437 bilhões de reais. Então a gente vê que essa empresa ela movimentou muito dinheiro em pouco tempo. Às vezes esses cálculos são mostrados para nós, dependendo do site, ao mês ou ao ano. Então aqui eu acredito que seja ao ano, porque a gente está falando de dividend yield. Então a gente tem um somatório total em 12 meses. Então a gente observa que quando a gente vai escolher uma cota para comprar uma ação, a gente avalia o P sobre VP, que é o patrimônio, onde a gente tem o patrimônio sobre o preço sobre o valor patrimonial. Então, hoje a Petrobras ela tem 1,02, então ela já está um pouquinho cara. O valor para a gente entender que está barato é de 1,0 para baixo. Então a gente começa a observar que é quando a gente vai escolher uma ação, a gente tem que ver quando uma ação está em promoção e quando uma ação está cara. Quando ela está assim, nesse valor igual a Petrobras, ela já está acima do seu valor patrimonial. Então ela já está um pouquinho cara. Se ela estivesse aqui 0 ponto igual a de baixo, a CSNA 3, 0,89, a gente poderia comprar sem medo. Por quê? Porque a gente saberia que ela iria valorizar em ainda 0,11%, e isso daria uma margem de lucro absurda para a gente como um retorno da sua valorização. Então a ação é isso, é comprar quando ela estiver num valor em baixa e ir observando também todos os outros fatores. Então hoje uma cota do petróleo brasileiro, uma ação da Petrobras, ela custa R$ 31,48. Então como que a gente descobre qual foi o dividend yield que ela pagou no último mês? No mês hoje a gente está em junho. Então vamos descobrir como que ela pagou. A gente pega aqui, abre a calculadora, puxa ela aqui para o lado e a gente tem aqui 46,83. Esse valor 46,83 é um valor em 12 meses. E a gente não quer em 12 meses, a gente quer ao mês. Então a gente divide por 12 e acha um valor de 3,90. 3,90% ao mês. Então a gente pega para saber quanto que foi pago a cota, né? Quanto que foi o dividendo da Petrobras por cota, a gente pega o valor da cotação, que é R$ 31,48, e subtrai 3,90%. E aí a gente encontra um valor que foi pago de R$ 1,22 ou 23 centavos, porque aqui a próxima casa é o 7, então a gente arredonda para cima. Então a gente entende que ela pagou R$ 1,23 por cada ação, por cada cota. Então vamos supor que você tenha comprado, vamos dizer que você guardou R$100 para investir ao mês, igual eu comecei. Então eu divido esse valor por 31,48, porque é o preço da cota, da ação.
Então eu só conseguiria comprar 3 ações da Petrobras. Então eu pegaria 3 ações, eu multiplicaria 3 vezes 31,48. 31,48 daria 94 com 44. E aí eu descubro que esse foi o meu valor. Me sobraria dos 100, 5,56. Eu acredito que não existe ali algum fundo imobiliário com o valor de 5,56, mas porém eu coloquei na minha carteira 3 cotas de ações da Petrobras, que ela valoriza ao longo prazo e que ela também paga os seus dividendos. Então, se em 3 cotas cada uma pagou 1,22, eu teria um lucro de 3,66 dos meus 94,44 que foram investidos. Então, naquele mês eu teria um rendimento de 3,66. Então, isso faz parte do movimento bola de neve, que ao longo prazo, no próximo mês, os 5,56 que sobrou, os 65 que sobrou, me somariam a esse saldo. Já conseguiria 9,22. 9,22 eu consigo comprar uma cota de fundo imobiliário e assim transformaria o meu investimento em uma bola de neve e continuaria esse ciclo. Então, com as compras, com os retornos, com os investimentos mensais, com a disciplina, eu consigo chegar no patamar que eu quero, que é chegar na minha aposentadoria. E entendendo que é a longo prazo, eu não posso me antecipar, eu não posso ficar ansioso, porque a partir de 10 anos é onde a minha mágica acontece. E aqui, se eu tivesse investido R$1.000 e deixado parado, hoje, depois de um ano, esses mesmos R$1.000 com a valorização e com os dividendos pagos, eu teria R$1.945. Então, assim, as ações, elas têm esse risco de subir, de evoluir o seu patrimônio, mas eles têm de oscilar para baixo. Por exemplo, quem tinha as ações das lojas americanas, que quando teve aquela situação da fraude, né, no patrimônio da empresa. Então, assim, as acionistas todos perderam dinheiro ali. Então, a gente sabe que é um mercado de investimentos que não tem muito risco, porém a gente tem que saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro. A gente tem que estar atento para a gente não perder. Não é só botar lá e esquecer. Esse cálculo aqui de R$1.000 investido e esquecido há um ano teve um retorno de 1945. Porém, o nosso retorno seria maior se a gente colocasse R$1.000 lá e continuasse aportando ao longo de um ano, ou pegando os dividendos e reaportando, daria muito mais do que R$1.945. Então, assim, todos esses indicadores que nós temos aqui são importantes. Então, hoje, o vídeo ele quer retratar um pouquinho sobre o que seria dividend yield. E dividend yield, quando a gente faz uma avaliação de uma cota, de um fundo de investimento, de uma ação, de um fundo de imobiliário, a gente tem que avaliar o dividend yield para saber se ele vale a pena ou não, se é uma boa entrada ou não. Então a gente acaba o nosso vídeo aqui com o entendimento de que o cálculo é bem simples. A fórmula que nós temos para calcular é essa aqui, que é a dividend yield é igual ao total recebido em dividendos dividido pelo valor investido vezes 100. Então vamos lá. Vamos dizer que
pagou ali 1,22 na cota da Petrobras, da ação da Petrobras. A gente pega, divide pelo total investido, que era 31,48. Aí a gente multiplica esse valor por 100. A gente tem 3,87% de dividend yield mensais. Então a gente vê que a prova real é isso. A gente vê que o dividend yield mensal é de 3,87. Não está ruim. Por que não está ruim? Porque no fundos imobiliários, se a gente pegar a maioria das cotas, elas pagam um dividend yield de 1% ao mês, 1,01, 1,02, no máximo 1,1, 1,2, no máximo. Então a gente pega por aqui e analisa que realmente existem umas cotas que são um pouquinho mais caras, mas que tem um dividend yield mensal bom. Então são umas análises que a gente faz, umas avaliações, e a gente vai chegando aonde a gente quer alcançar. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. A gente está aqui para trazer, tirar dúvidas, para trazer um conteúdo bacana. Seja um investidor genial também. Seja um investidor que não tem medo de arriscar, não tem medo de buscar para você, para sua família, para os seus filhos, netos, um futuro melhor, qual talvez você não tenha tido, e um presente melhor, um futuro melhor, para você ter uma aposentadoria, usufruir dessa aposentadoria e ter um conforto e ter um retorno financeiro livre de imposto de renda, né? Porque todo o nosso salário, quando a gente pega ali o Olerite, a gente tem ali os descontos, o imposto de renda já vem ali retido na fonte e já morde uma fatia do salário, e tudo isso aqui é isento disso, é isento desse imposto. Então a gente pode ficar tranquilo que o retorno, por exemplo, a longo prazo, vamos dizer que você tenha uma aposentadoria que você receba do INSS, do governo, o salário mínimo. Não sei quanto está o salário mínimo hoje, tá uma bagunça o Brasil. Vamos colocar aqui o salário mínimo em 2023, R$ 1.320. Então a gente tem 1.320. Vamos dizer que só isso aqui que você ganharia ao mês não daria para pagar quase nada. Mas se você junta ao longo aí desses 30 anos trabalhando, você vai tirando R$100, R$50, R$200, R$300, que você vê que sobrou e você consegue investir. O que você ganhar do governo lá na frente, como aposentadoria, amanhã, o seu fundo de investimento, o seu retorno, o seu dividendo, vai ser muito maior do que você vai receber do governo como aposentadoria. E vai te trazer um conforto, vai te trazer uma liberdade financeira um pouco melhor, e você vai ter mais oportunidades, você vai poder usufruir de verdade de uma aposentadoria, de uma vida melhor. Então é isso, eu agradeço a sua atenção até aqui, que você seja uma pessoa que esteja aí aprendendo junto comigo, se dedicando, comenta o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, e assim que eu tiver uma oportunidade eu vou aparecer e vou mostrar um pouquinho das minhas ideias a respeito desses fundos imobiliários também. Então, estou compartilhando aqui com a voz e a tela, mas é isso, galera, é o crescimento, aos poucos a gente chega lá. Tamo junto e não perca o foco. A melhor saída hoje é ser um investidor. Tamo junto, um forte abraço, se inscreva, ative o sininho e comenta, curte aí. A sua ajuda vai fazer esse canal crescer. Tamo junto, muito obrigado.